todos. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Vamos ler a página do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, nós estudamos a fé. O título da página é Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do Senhor. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da paciência no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem antes dos enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, eles que se agregam ao círculo pessoal, através dos atos consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável exame. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam ali, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado do serviço, por mais que sinta acabrunhado na compreensão. Constituiria falta grave esquecerem as infinitas possibilidades do trabalho domestico. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande intervenção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares nos dias de hoje, convictos de que semelhante esforço representa a realização essencial. Agora nós vamos levar os nossos pensamentos, pensando em Deus, em Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, em teu nome, para mais um estudo, para mais um aprendizado edificante do teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos concede. Te pedimos também, Senhor, que a tua luz, teu amor, tuas bênçãos envolva cada um que aqui está, encarnados e desencarnados. Estendemos, Senhor, a tua misericórdia para toda a humanidade. Senhor, em teu nome, em nome dos trabalhadores da tua seara, em nome de doutores e religiosos e patronos da nossa casa, e assim de tudo em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciar mais uma reunião de estudo na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, à segunda-feira nós estudamos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse mês de maio
nós estamos fazendo um estudo do livro, de uma obra, um desafio chamado Família. É o segundo livro, tem o 1 e o 2. Nós estamos, ano passado, fizemos o 1 e esse ano nós estamos fazendo o 2. É de Joana Nazaré. Quem vai trazer o estudo para nós possamos refletir sobre o tema, é o nosso companheiro Márcio, que é trabalhador aqui da casa. E o tema de hoje é Pai cedendo para os filhos. Boa noite a todos. Que durante a nossa reunião possamos estar sintonizados com Deus, com Jesus, para recebermos todas as bênçãos, tudo que a gente precisa e como a gente precisa, tudo que a gente necessita para o nosso bem-estar espiritual. Que durante a nossa reunião a gente possa receber o que viemos buscar. Eu vim aqui buscar alguma coisa, apesar de estar dividindo as reflexões de uma página hoje com vocês. Cada um de vocês, cada um de nós veio à casa espírita buscar alguma coisa. Quando entramos em um tempo religioso, nós estamos sempre buscando algo, uma bênção, um alívio, alguma ajuda, e tenhamos certeza que o que nós viemos buscar, nós estaremos recebendo. Nem sempre a gente recebe aquilo que a gente acha que seria o melhor, mas tenho certeza, Deus nos dá sempre o que a gente precisa, o que a gente necessita. Me vem à mente uma história muito interessante de uma criança que chegou chorando para o pai, e quando isso foi a dona Lucília, uma trabalhadora da casa, uma das fundadoras da casa, nunca mais esqueci. Uma criança chegou chorando para o pai e o pai perguntou por que ela estava chorando e ela disse que ela tinha tentado pegar uma abelha e não tinha conseguido. E o pai falou: que bom que você não conseguiu pegar a abelha, senão você estaria chorando muito mais. Eu trago essa história por conta do que a gente precisa ou do que a gente acha que precisa. Todos nós passamos por dificuldades na vida, passamos por sofrimento, por dores, em alguns momentos mais dificuldades, em outros momentos menos dificuldades, em outros momentos não temos dificuldades, mas a verdade é que a luz sempre bate a nossa porta. Então, quando temos um tempo religioso, nós sempre buscamos essa ajuda divina. Então, que durante a nossa reunião possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente aberta para recebermos as bênçãos enquanto forem feitos os comentários. Vamos confiar em Deus. Deus está aqui e está nos abençoando. Então, o título da página que pediram, o título da página que será comentado hoje é Pais sem tempo para os filhos. E o autor do livro começa trazendo um versozinho, uma quadra do Espírito Casimiro Cunha, que escreveu a vida de Chico Xavier. Essa quadrinha diz assim: um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Ou seja, se nós somos responsáveis e não cuidamos daquelas crianças, daqueles jovens, os quais estão sob nossa responsabilidade, nós não estamos correspondendo à confiança que Deus depositou em nós quando nos confiou aquela criança, aquele jovem. E a partir daí ele começa os comentários. Ele vai dizer que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas possibilidades de estarmos conectados, de estarmos conversando, de termos contato uns com os outros, mas que ao mesmo tempo, como um paradoxo, contraditoriamente, nós estamos tão afastados.
Eu não sei se conseguirei ser claro o suficiente para alguns de vocês, mas no meu tempo, eu posso falar isso, no meu tempo, se acontecesse algum acidente ou alguma coisa em casa, a gente ia ter que ficar esperando acabar a aula, eu ia até a minha casa sem saber que aconteceu alguma coisa. Se acontecesse alguma coisa e os meus parentes precisassem me avisar, eles iriam até a escola andando, a gente ia avisar, ou iriam ligar, que seria algo urgente, e alguém da escola iria falar comigo. Hoje em dia isso não acontece mais, porque como a maioria das crianças possuem um celular, o pai ou a mãe manda uma mensagem imediatamente, o pai ou a mãe também manda uma mensagem imediata para o filho ou a filha, e eles têm contato rápido. Não é? Mas isso não significa que os filhos estejam sendo mais amados ou que os pais estejam amando mais. Foi assim que eu entendi a afirmação do autor. Essa proximidade não significa que nós estamos mais tempo para dividirmos o carinho, o amor, o afeto entre nós. E acho que é uma primeira reflexão para que a gente pense, né? Tanta possibilidade de estarmos juntos, de estarmos mais sintonizados, mais harmonizados, e não é isso o que acontece. Inclusive, as redes sociais são até utilizadas para disseminar o ódio, a mentira, né? as fofocas, os babados da família, não é? E tem gente que reclama do WhatsApp quando aquela tia coloca bom dia. Aí todo mundo coloca bom dia. Mas quando posta uma fofoca e começa lá a discussão, isso o povo gosta, o participa. Então, como se discute sobre isso, toda essa conectividade que nos possibilita o contato e o que nós estamos fazendo dessas possibilidades. E ele escreveu, então, que nós estamos em um tempo onde há uma incidência muito alta de depressão, de transtorno da ansiedade, pessoas com insônia, filhos que dizem estar abandonados pelos pais. E isso também é algo que está bastante presente na nossa sociedade. Mesmo que hoje em dia o nível de informação e de levantamento sobre esses transtornos mentais esteja mais atualizado, a verdade é que nós nunca tivemos tantas pessoas, tantas situações de problemas de transtornos mentais como estamos tendo atualmente. Por exemplo, segundo o INSS, a depressão já é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então é algo alarmante, como que uma situação de desequilíbrio emocional, e temos mais diversos motivos, atinge, impacta de uma forma tal uma pessoa que ela não consegue mais ser produtiva, não consegue mais trabalhar. E também o vazio existencial, as pessoas que se sentem completas e que por conta disso se envolvem com drogas, com as drogas ilícitas, com as drogas lícitas, vícios com jogos, compradores compulsivos, acumuladores compulsivos, pessoas que comem compulsivamente a fim de buscar compensar o sofrimento, compensar o vazio que a maior parte da humanidade ainda não sabe como completar, como preencher. E aí ele diz que por conta de filhos cujos pais não têm tempo para eles, acabam se envolvendo com drogas, com bebidas alcoólicas, se perdendo em hábitos que não são saudáveis,
e aí acabam passando para a marginalidade, para a delinquência, para atos irresponsáveis. E aí ele refletindo sobre essa situação de pais responsáveis que não têm tempo para os filhos, ele vai dizer que se nós que somos os mais velhos, não passarmos a fé e não passarmos carinho para as nossas crianças, elas irão crescer achando que o mais importante é ter e não ser. Elas irão crescer achando que para tudo precisa, para que elas produzam alguma coisa, precisarão de um prêmio. Eu só posso aposentar se eu ganhar R$10. Eu só vou fazer o trabalho do professor passar se eu ganhar ponto. Eu só vou passar adiante se eu ganhar uma bicicleta. Às vezes os pais fazem isso e não é crítica minha, eu acredito que seja saudável e devemos premiar e dar presentes para as nossas crianças. Só precisamos tomar cuidado de não acabar criando na mente dos nossos jovens e crianças que isso é um pagamento pela obrigação deles. Porque a criança, a obrigação dela é estudar. Ela não está estudando o meu filho, não tem. Mas como que eu tenho filho, ele não está estudando para mim. Em algum momento meu corpo irá morrer, eu volto para a espiritualidade. E como ficará essa criança, esse jovem hoje, que amanhã será um adulto? Eu não vou poder pagar as contas dele, ele vai ter que se virar sozinho. Então, o jovem que estuda, o jovem que tira notas boas, o jovem, a criança que estuda e se forma, está fazendo por ele mesmo. E aí, muitos responsáveis, objetivando oferecer um estímulo, ficam prometendo presentes. Então, a gente precisa tomar cuidado para não criar essa distorção. E há casos, eu estou ligado à educação, eu sei isso, eu posso estar enganado, mas do meu ponto de vista, há crianças e jovens que não merecem tanto assim e mesmo assim recebem, ganham os seus presentes. Logicamente, eu não estou dizendo que a gente não vai dar presentes, que a gente não vai tratar bem as nossas crianças e os nossos jovens, mas que a gente pode usar esses presentes, que a gente pode, ao invés de dar presentes materiais, a gente pode criar situações onde eles aprendam, onde eles começam a compreender que precisam ser responsáveis, que precisam fazer por onde, que precisam desenvolver algum esforço, ter alguma postura saudável, ética, antes de ganhar alguma coisa. E aí ele escreveu um pouco sobre os pais, e ele então afirma que muitos responsáveis acabam transformando o trabalho como um fim e não como um meio, porque nós somos espíritas, por consequência disso somos reencarnacionistas e sabemos que a vida que nós temos, essa vida que estamos vivendo nesse corpo, nesses veículos mais densos, que é o corpo físico que nós temos, ela é muito pequena dentro da nossa eternidade. Então, 100 anos pode ser muita coisa para a vida de uma pessoa. 1000 anos já é muita coisa para a vida de uma pessoa. 1 milhão de anos não é nada para a vida de uma pessoa. E a gente precisa incorporar em nós o ensinamento, a compreensão de que daqui a 10 anos eu vou continuar vivo, graças a Deus, daqui a 100 anos eu vou continuar vivo, daqui a 1000 anos, pessoal, a contar no dia de hoje, em 3024, eu ainda vou estar vivo, e vocês também. Daqui a 1 milhão de anos, nós continuaremos vivos. Então, essa vida que nós temos é só um aprendizado muito curto diante da nossa jornada espiritual. A nossa reencarnação, esse tempo de vida que temos aqui,
e é algo que eu preciso incorporar em mim para melhorar a minha conduta. Todos nós precisamos para entender a nossa transitoriedade aqui na Terra, e aí fortalecemos cada vez mais em nós uma conduta ética, uma conduta cristã, pautada no Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa entender que essa vida que nós temos aqui, se formos comparar com a experiência da Terra, é como se fosse um dia de aula. Com certeza, acredito, a maioria de vocês estão todos passando pelos bancos escolares, e quantos dias nós não estudamos quando estávamos na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta, sétima, oitava, quem fez faculdade, nos dias de faculdade? Pois bem, um dia de aula que a gente teve ao longo dessa vida não é nada diante da nossa vida. Um dia de aula diante de 50, 60 anos que eu tenho é praticamente nada. Tanto que talvez a maioria de nós nem lembre dos dias de aula que tivemos. Lembre de um ou outro professor, um colega de escola, por experiência. Assim trazendo para o livro essa vida que nós temos em relação à nossa imortalidade. E ele vai chamar a atenção o fato de que a gente acaba achando que o trabalho, o ganha-pão, o meio que Deus nos dá para a nossa subsistência, a gente acaba considerando ele como mais importante do que o contato com a minha família. O tempo que eu possa vir a ter com a minha esposa, com meus filhos, com minha avó, com meus amigos, com mesmo descansando. Isso é interessante. Isso é interessante, e isso reforça o raciocínio maravilhoso de Allan Kardec, quando no livro A Gênese, ele diz que o Espiritismo é uma verdadeira revelação. Sabe o que é? Nós temos o conhecimento de que não vamos morrer, de que a nossa vida continua, de que existe um mundo invisível para os meus olhos de carne, mas que há outras inteligências me acompanhando, que eu vou continuar vivo, vou ter contato com essas inteligências depois. Os meus parentes, já a minha avó, uma pessoa que não era tão ligada e que já faleceu, ela continua viva, o meu bisavô e todos os meus amigos, seu Julinho, né? Tantas pessoas queridas, queridas para nós, eles continuam vivos. Olhem que revelação que é essa que a doutrina espírita traz. Então, enfim, a gente precisa incorporar esses ensinamentos a fim de entendermos que as ocupações que nós temos aqui na Terra não são mais importantes do que o nosso aprendizado espiritual, o nosso crescimento espiritual. E para não criarmos uma distorção, porque o que nós fazemos hoje é uma distorção. A gente acha que a vida é mais importante, e esse é um dos motivos para que eu, Márcio, estou tratando quando a minha avó desencarna, quando alguma pessoa querida, né, é chamada para o outro lado da vida, porque o meu paradigma, o modelo da minha cabeça é de que a vida, essa vida que é mais importante. Sofrer é comum, comum também a gente ter da morte, devemos ter mesmo, né, um tipo de conservação que a natureza nos deu, que Deus nos deu, só devemos voltar quando chegar a hora certa. Ainda não temos evolução suficiente para não termos um contato mais intenso com as pessoas que nos antecedem no mundo espiritual. Isso causa sofrimento, sim, esse afastamento. Mas muito do que a gente sofre é por conta de ainda não termos incorporado essa ideia da imortalidade. E aí, claro, não estou dizendo que não devemos sentir saudade, que não vamos sofrer, que não vamos lembrar dos nossos mortos queridos, né? Só estou querendo dizer que a educação que nós temos, que a humanidade teve, o modelo da nossa cabeça é o modelo que distorce o nosso entendimento da vida. Então eu acho que eu tenho que me vingar sim, só vou tratar bem a pessoa que me tratou, eu não devo perdoar. Onde a gente não, a maioria de nós ainda não conseguiu incorporar nem o Evangelho de Jesus e a sua recomendação de amarmos, de perdoarmos, de compreendermos
e nem essa ideia da imortalidade. E ele então chama a atenção para esse fato. O fato de que a gente acaba transformando o trabalho como um fim e não como um meio, porque o trabalho é um meio. E eu lembro de um diretor espiritual que comentou com o André, ele nos relatou através do Chico Xavier, que a profissão, a família, a nossa inteligência, todas as possibilidades que nós temos aqui na Terra são fichas de serviço. Foi assim que o Chico escreveu, Clarence que fala isso para o André, no livro Nosso Lar. São fichas de serviço. E aí o André, e eu também, ele disse, eu nunca pensei, eu nunca imaginei isso, que a minha posição social, que a minha profissão era uma ficha de serviço, uma ficha que eu recebi para, enquanto estivesse na Terra, 60, 70, 80 anos, eu pudesse servir, eu pudesse servir aos outros. E então ele vai dizer que devido ao nosso ponto de vista materialista, a gente transformou o trabalho em um instrumento de conquista de poder e de riqueza. A gente se consome, faz hora extra, trabalha muito, não atualmente, com inflação e a crise financeira, a gente mal gosta de ganhar para sobreviver. Mas existem pessoas que se apegam demasiadamente ao trabalho, né, aquele cargo que a pessoa busca, com o objetivo de ter poder, de ter prestígio, e aí vale ressaltarmos. Isso não significa que eu estou numa loja e sou vendedor, eu vou buscar ser gerente, que se eu tenho um cargo subalterno e tenho a possibilidade pelo estudo e pelo meu esforço, eu não vou querer chegar à chefia. Mas que o que me mova seja a vontade de cada vez mais trabalhar e servir melhor, e não de parecer importante para os outros. Então devemos buscar crescer sim, vamos buscar sempre o melhor para nós, mas vamos olhar, vamos buscar ouvir o nosso coração, o nosso entendimento, fazendo uma autocrítica sincera. O que me move para ter mais dinheiro, se é que estou buscando? O que me move para ter esse carro, se é que eu estou buscando? E ele vai afirmar, e nós sabemos, vai reforçar que a família é o nosso maior patrimônio e a fonte de prazer real. E que a gente não deve dar mais importância ao trabalho do que à nossa família. E aí ele escreve até no livro que o trabalho, eu posso flexibilizar o horário, eu posso trocar de trabalho, posso ficar até desempregado, me esforçar tanto por aquele trabalho e ser mandado embora, mas que a família não. A família é uma... Ele escreveu que a família é uma obrigação intransferível. E aí ele chama a atenção para o fato de que a paternidade e a maternidade são missões, os espíritos superiores, nos seus ensinamentos, que Kardec organizou na codificação, deixam isso bem claro. Ser pai e ser mãe é uma responsabilidade, provavelmente, é o que o bom senso e a lógica induz a raciocinar também. Ser tio também é uma responsabilidade, ser avô é uma responsabilidade, ser professor é uma responsabilidade. Sempre que tivermos a tarefa ou a função de cuidar de alguém, de zelar por alguém, temos a responsabilidade de dar, oferecer algum tipo de orientação, e aí estamos falando de crianças e jovens, isso pode e deve ser considerado uma tarefa, uma missão. Inclusive, os espíritos superiores chamam a nossa atenção para o fato de que a paternidade e a maternidade, alguns de vocês já devem saber disso, ela é preparada antes da reencarnação. Então, se eu sou pai, antes de eu reencarnar, 30, 40 anos antes de eu mergulhar na carne, eu já tinha feito aquele contrato com aquele espírito que viria a ser a minha filha, o meu filho. Então, é um acerto, há um planejamento nessa situação.
E aí ele vai ressaltar que, por conta disso, nós temos uma missão, os responsáveis, de preparar os filhos para a vida. E aí ele diz, uma tarefa que, se for bem realizada, nos trará paz e realização. E aí cabe ressaltar aqui que é muito provável, quer dizer, é possível que o pai ou a mãe dê o melhor para os filhos em relação a uma conduta ética, exemplo de honestidade e responsabilidade, mas em algum momento aquele rebentozinho, aquele jovem vira adulto, vai fazer as escolhas dele. E nem sempre as pessoas fazem as melhores escolhas. E aí pode ser que o pai ou a mãe, né, a gente tem o pessoal que está assistindo pelas redes sociais, pode ser que esse responsável pense, puxa, eu falhei com meu filho, eu falhei com minha filha, eu queria que ele não seguisse esse caminho, não fizesse essa situação que ele está causando tanta infelicidade. E normalmente o pai mais sofre mais do que o filho quando ele se dá mal, ou sofre tanto quanto. E então, se o pai e a mãe e os espíritos superiores também informam sobre isso, se o pai e a mãe fez a sua parte, mas se aquele espírito que tem livre-arbítrio tornou-se adulto e fez as escolhas dele equivocadas, só nos resta entregar-lhes a Deus, porque eles são filhos de Deus iguais a nós, e enquanto pudermos orientar e influenciar, a gente orienta e influencia. Quando não puder mais, a gente ora e espera. Ora e fica na esperança de que a sabedoria, de que o entendimento se faça na cabeça da pessoa. Né? Mas o principal se o pai, se o responsável, fez o seu melhor e a pessoa escolheu outro caminho, aí ela já não tem responsabilidade sobre isso, porque ela deu o seu melhor. E então ele vai dizer que algumas pessoas dizem que a correria da vida moderna, as obrigações, as tarefas que as pessoas têm, que faz com que muitos pais não tenham tempo para os filhos. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, então eu justifico na correria da vida, nas tarefas que eu tenho, a minha falta de tempo para cuidar do meu filho, da minha filha. E aí ele escreveu um questionamento. O que é mais importante para o meu filho? Que ele tenha pais ausentes, que uma vida menos farta, ou que ele tenha uma vida modesta, mas cercada de carinho e do acompanhamento dos seus responsáveis, das pessoas que ele ama. Ele deixa essa pergunta sugerindo que o ideal é a segunda resposta, né? Porque mesmo que a gente não possa oferecer tanta fartura, tanta comodidade para os nossos filhos, os nossos jovens, é mais importante que eles aprendam a ser felizes, a serem pessoas de bem. Nem aprender a ser pessoas importantes e ricas, mas que eles aprendam que precisam ter a consciência tranquila, que precisam ser pessoas boas, que não viram os outros, que não magoam, que não façam aos outros aquilo que eles não querem que façam a eles. Né? E o que é uma outra distorção que nós criamos. Porque no mundo individualista que nós temos, a gente acha que o mais importante é ter um veículo muito novo, o mais importante é eu parecer ser mais inteligente do que eu sou, estar mais feliz do que eu pareço, eu tenho algo que é ter uma casa mais bonita do que os parentes, ou que os meus vizinhos. E isso, a gente pode até dizer que não, eu quero isso, eu não faço isso. Mas é algo que de alguma forma está enraizado em nós. Indiretamente a gente busca isso.
A nossa sociedade, o nosso mundo é individualista, é competitivo. É competitivo. E isso entra no nosso dia a dia, fica enraizado em nós, porque a gente acaba agindo assim sem ter nem consciência que está agindo assim. Aí eu volto àquela palavra inicialmente, que é o paradigma, é o modelo que está na minha cabeça. Eu não consigo ver uma outra forma de agir que não daquele jeito. É por isso que os jogos de futebol, as lutas, alguns tipos de esporte tem tanto sucesso e tem mais audiência. Não, vou beber água depois. Você já imaginaram, pessoal que está em casa também, um jogo de futebol onde o time que ganhasse fosse o time que fizesse gol, mas o time que fizesse menos faltas, o time que fosse mais gentil com o outro, o time que desse toques de bola mais bonitos. Olha, do que eu entendo de mim e de ser humano, duvido que tivesse a audiência que tem. Por exemplo, o que acontece com o balé. No balé todos concorrem, todos recebem notas. O que tiver a melhor técnica é aquele que ganha. Mas tem primeiro, segundo, terceiro colocado, né? E olha a nossa mentalidade violenta. Quantos milhões que não movem? Quantos milhões movem as lutas de MMA? E a gente gosta, tá? O cidadão está lá sangrando, levando cotovelada, e o povo está gritando e torcendo, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro para isso, as empresas ganham dinheiro para isso, os meios de informação ganham dinheiro com isso. Então, eu estou falando isso, que é para a gente começar a refletir que nós, enquanto humanidade, incorporamos um tipo de entendimento do mundo e da vida que não é o ideal, não é o melhor segundo o ponto de vista espiritual. Não é o melhor segundo uma conduta ética, uma postura de respeito pelo outro. Por isso que Jesus veio. Se a gente já soubesse como estivesse praticando, Jesus não teria vindo falar com a gente. E é por isso que ele ainda não é aceito. E quando eu digo aceito, é aceito em todos os níveis. Tanto pessoas que se recusam a ver em Jesus um grande mestre, quanto até mesmo muitos de nós religiosos que ainda precisam fazer muito esforço, né, para entender que tem que perdoar. Eu leio um livro, ouço uma palestra e penso, não, tem que perdoar, tem que fazer o bem. Aí quando eu atravesso a rua, o sinal fecha e o carro avança, eu já penso mal daquele motorista. Mas eu não tinha que perdoar? Eu não concordo que tem que perdoar. Eu digo que tem que perdoar, eu sei que preciso amar o meu próximo. Mas quando aquele político do qual eu não gosto faz uma coisa, eu já vivo negativamente em relação a ele. Eu não faço uma prece por ele, eu não penso o bem por ele, eu penso o mal. Eu estou sendo claro sobre essa questão dessas distorções que nós temos. A gente acaba criando soluções mentais que seguem o caminho da violência, do individualismo, do buscar ser o melhor, buscar ser o bom. Algo que vocês, nós podemos fazer para confirmar essa postura ou não, é avaliarmos os nossos pensamentos. Se nós tivermos lucidez e maturidade emocional suficiente para percebermos os nossos pensamentos, vamos comparar, vamos pensar vamos analisar as nossas imaginações. O que eu imagino? O que eu mais penso? Eu me imagino sempre brigando com alguém, eu me imagino sempre numa situação superior, e até numa situação inferior também não é o ideal, isso significa alguma questão emocional, psicológica que eu tenho ligado à autoestima, não é? Vamos, se pudermos,
usarmos as nossas imaginações, o nosso pensamento, o nosso discurso. O que eu mais falo? Eu mais reclamo da vida, eu falo mais mal do outro, reclamo do meu chefe, falo mal de um parente, porque isso mostra o meu interior, a minha riqueza interior, o que está dentro de mim, o que eu produzo o tempo inteiro. E aí ele fez essa ideia dizendo que nós devemos oferecer assistência material, sim, é a nossa obrigação cuidarmos dos jovens e crianças dos quais nós sejamos responsáveis, mas que oferecer carinho, atenção é muito mais importante. Acabou que eu não bebi água. Aí, finalizando a página, ele vai dizer que eu disse assim, finalizando para vocês ficarem mais animadinhos. Está acabando. Ele vai dizer que ser feliz independe da posse de bens materiais. E aí ele escreveu: quantos jovens e crianças infelizes estão bem vestidos, não é? Com um lado que não é equilibrado. As delinquências, os atos desonestos são cometidos por pessoas por jovens que são pobres, sim, de todas as classes sociais, mas também das classes sociais altas. Os atos de irresponsabilidade são praticados tanto por jovens pobres quanto por jovens ricos. Se o bem-estar material fosse suficiente para que esses jovens e essas crianças tivessem uma boa conduta, a maldade, a indiferença com o outro seria situação só de pessoas pobres. E aí, seguindo, ele vai pedir que a gente reflita sobre o seguinte, de que para alguns responsáveis pode ser que a justificativa de trabalhar muito para trazer conforto para casa seja uma desculpa, seja uma fuga para não ficar tanto tempo em casa, para não lidar tanto com aquela criança. Olha, o meu filho enche tanto saco, bota o celular na mão dele e pronto, né? Ele pode estar vendo vídeo pornográfico, pode estar tendo acesso a um conteúdo que vai acabar com a moral dele, vai induzir a fazer coisas infelizes, mas pelo menos ele não está enchendo o saco. Eu não vou precisar ficar chamando a atenção dele toda hora. É isso que ele quer dizer. Às vezes não, ele diz que pode ser que alguns responsáveis usem a desculpa de trabalhar muito para não ter que conviver com aquela criança, com aquele jovem, de não puxar para si a responsabilidade da educação e de oferecer um aprendizado para os filhos. E aí ele diz, a educação demanda, ou seja, precisa, ela postula, ela pede tempo e dedicação. E aí ele diz, só que dar dinheiro é mais fácil que perdoar. Eu dar um presente caro é mais fácil do que eu me desgastar, acompanhando aquela criança, chamando a atenção dela, falando um não e dizendo por que estou falando um não. E, inclusive, lá no início da mensagem, quando ele fala sobre tantas pessoas com vazio existencial, provavelmente isso tem a ver também com jovens e crianças que não foram acostumados em receber um não, foram muito acostumados em, na maioria das vezes, ter o que eles querem, e quando a vida começa a dar um monte de não, quando o mundo da pessoa desaba. Porque no início da reunião nós falamos isso, né? Tem uma hora que a dor vem, e aquela dor que a pessoa passa, ninguém pode passar por ela. Eu posso ter amigos, mas num grande sofrimento eu é que passo por isso, os outros podem estar solidários, mas eu é que tenho que vivenciar a situação. Enfim, quando a dor vem, aquele jovenzinho, aquela criança que foi
a não ouvir o não, ela tira. Numa situação normal, isso já acontece, né? Nós, devido ao nosso pouco exercício de vivenciar e sentir a fé em Deus, a gente se desespera. Quando vê um sofrimento, a gente já fica com raiva, buscamos escapes, né? Come muito, começa a tratar os outros mal, tem problema emocional, coluna trava, né? Poucos de nós, quando vê o sofrimento, conseguem receber de forma calma, tranquila, o que não é com isso que eu peço que por favor não entendam nas minhas palavras de nenhuma crítica, porque eu sou assim também, eu como muito, chocolate e tal, mas é importante a gente refletir sobre isso. Como está a minha fé, como está a minha humildade, como está a minha resistência moral, porque a dor sempre vem. Em algum momento a dor bate a nossa porta e é aí que a gente é aferido, é aí que a vida, Deus mede a minha fé, a minha confiança, a minha perseverança. Ele vai dizer que a primeira obrigação é a assistência moral e afetiva, depois vem a material, e ele vai dizer que os filhos pedem atenção e trato com as suas tendências, e nós encontramos muitos pais que como dizem, como costumam dizer, eles são cegos para os erros dos filhos. Lembrei-me agora de uma frase do Divaldo, onde ele diz assim, que a mãe fala, o meu filho fez isso porque estava com más companhias. E aí ele disse, olha, mas ele também foi uma má companhia para aqueles outros jovens. Se ele não fosse uma má companhia, ele não andaria com pessoas que fazem coisas ruins. Ele ia procurar as boas companhias. Como que uma boa companhia vai estar com mais companhias? Por exemplo, dificilmente vocês irão viver em um quarto bebendo. Aliás, provavelmente não irão viver. Se eu entrar para comprar um doce de amendoim ou comprar alguma coisa. Mas dificilmente vocês nunca irão viver bebendo no bar. Não que esteja errado, mas eu nem tenho tempo para isso e não gosto. Eventualmente bebendo vinho em casa, né? Mas o que eu quero dizer é, como eu não tenho hábito de ingerir alcoólicos, vocês dificilmente não me veem no bar. E aí alguém pode, e aí depois pode dizer, não, eu estou bebendo porque os amigos me convidaram. Não, eu estou bebendo porque eu gosto, eu acho isso legal. Né? Aí eu vou dizer, eu estou vindo no centro porque o Ronaldo que me chamou. Não, eu estou vindo porque eu gosto de vir aqui. Porque senão eu vou ficar em casa vendo novela, eu vou ficar na praça correndo, eu vou sei lá, eu vou passear no shopping, que tem ar-condicionado no centro, não tem, né? Talvez eleição da nova diretoria aí, né? O centro, vamos ver se a diretoria promete ar-condicionado, máquina de Coca-Cola fluidificada, né? Então, Divaldo fala isso, que algumas mães dizem, ele fez isso porque estava fora as más companhias. Mas se eu tenho uma má tendência, eu vou andar com as más companhias. E eu lembrei disso porque quando ele chama a atenção para a gente estar atento às tendências que os nossos filhos têm, é porque se eu percebo uma suposição que a minha filha gosta de andar com roupas muito curtas, é muito namoradeira, eu vou tratar de orientar em relação à educação da emoção, do sentimento dela, da manifestação da sua sexualidade. Se eu percebo que a minha filha, ela é muito violenta, mesmo criança, quando fica zangada, ela bate no colega, ela tira as coisas, ou mesmo tenta me agredir. Aí, provavelmente, é um espírito que tem dificuldade com a aceitação, um espírito que talvez seja muito revoltado, que tem uma tendência de ódio muito grande, que eu vou cuidar, então, de acompanhar a tendência dessa criança, a fim de, enquanto ela estiver me ouvindo, enquanto estiver sobrevivendo dela, eu possa ajudar aquele espírito que está iniciando a caminhada dele na Terra a burilar estas tendências.
Isso é uma coisa que ele ser claro. Foi como eu entendi o que ele escreveu, de que os filhos querem atenção e trato com as suas pertences. E claro, isso me fez pensar na evangelização. Temos evangelização na nossa casa espírita, todos os tempos religiosos têm. Então, se eu tenho uma tendência maior ao catolicismo, que eu leve os meus filhos na catequese, para que ele ouça sobre Jesus, sobre os primeiros cristãos, né, os santos, para ele incorporar algo de bom. Se a minha identificação com as igrejas reformadas, as igrejas evangélicas, que eu leve os meus filhos lá para ver se enquanto o pastor fala, durante as orações, ele recebe alguma coisa. Nós que somos espíritas, vamos trazer as nossas crianças para a evangelização espírita, para as crianças já desde cedo, irem entendendo que a vida continua após a morte, Jesus é o nosso modelo, precisamos seguir Jesus. A gente não tem história essa vida, trazemos valores éticos e morais para os nossos jovens e crianças, porque estamos precisando de modelos, e a maioria dos modelos que a mídia está oferecendo não são os ideais, nem para nós adultos, quanto mais para os jovens e para as crianças. E aí ele vai dizer que o quanto os pais se aproximam dos filhos e que lhes ajudam, lhes oferecem toda uma possibilidade de crescimento espiritual, de amadurecimento emocional. Enfim, ele vai finalizar a mensagem dizendo que a afeição e o amor são os principais combustíveis nas relações entre pais e filhos. E aí essa frase é dele, né? Aspas, né? Com eles, né? Com o amor, né? Com a afeição, o amor, o carro da família chegará sempre ao destino da paz e da felicidade. Então, quem for interessado, né? Eu acho que nós não devemos o livro, mas se quiser ler o livro, traz muitas mensagens referentes à família, e que nós possamos guardar um pouco, Deus nos abençoe, que a gente consiga levar um pouco do que refletimos, do que pensamos sobre o nosso trato com as nossas crianças, com os nossos jovens, e até mesmo sobre a minha conduta, sobre como eu posso me melhorar enquanto ser humano. Esse é o desejo dos amigos espirituais, é o desejo de Jesus. Eu venho buscar alguma coisa, vocês vieram buscar alguma coisa, nós esperamos algo de Deus. Mas Deus também espera algo de nós. Nosso comprometimento com o mundo melhor, nosso comprometimento com o nosso melhoramento espiritual, com uma prática mais cristã, mais fraterna, com todas as pessoas da nossa volta. Então, obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão de hoje. E agora vamos dar alguns recadinhos. Às segundas e quartas-feiras nós temos reunião pública, né, às 20 horas, que é presencial. E também nós fazemos a nossa transmissão dessa reunião no Facebook, a nossa página lá no Facebook. Às terças-feiras nós temos o estudo sistematizado, que é feito pelo Skype, tá? Esse não é feito aqui, só pelo Skype. Quarta-feira nós temos, quinta-feira, aliás, nós temos estudos sistematizados sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, às 8 horas, 20 horas, aqui também na casa. Tá? E aos sábados nós temos eventos, né, a partir das 15h30. Nós temos a evangelização infantil, a evangelização juvenil, temos o estudo da reunião da família, e às 18 horas nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, e também todos esses estudos de sábado são presenciais. Tá? Estudo online agora nós temos terça-feira no Skype. As outras reuniões todas são presenciais. E agora nós vamos convidar
está a nossa irmã Ilma, que ela fará a nossa prece de encerramento. E aos associados, no dia 26 de maio, nós teremos a nossa assembleia para a primeira convocação é 15h30 e a segunda e última às 16 horas. Será eleita a nova diretoria. Tá? Agradecemos a presença de todos e aqueles que estavam aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e voltem sempre. Pela vida, Senhor, que possamos estar vigilantes para que possamos aproveitar a grande oportunidade que estamos tendo hoje para o aprendizado aqui na terra, dos mensageiros de luz, dos benfeitores espirituais possam estar fortalecendo em nós a fé, a esperança e a certeza de que todos nós somos muito amados e que temos o nosso anjo de guarda, os nossos amigos protetores e que o nosso Mestre Jesus está sempre conosco, mas nós também precisamos estar em sintonia e buscar essa presença. Então, que possamos estar sempre vigilantes e nos esforçarmos para fazermos o melhor que há em nós. De que o Mestre Jesus, te agradecemos por esses ensinamentos de amor, por essa doutrina, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui encarnados nessa vida, nessa oportunidade de aprendizado. Que o seu amor e que as suas bênçãos possam se fazer sobre todos nós e que possamos ainda, Senhor, levar esse sentimento, esse bem-estar e distribuir com todos aqueles que estão nos nossos lares, que viemos se encontrar na nossa caminhada. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam também, Senhor, se fazer em todos os campos do universo, Senhor, que possa haver a paz, a união, o amor, o respeito, Senhor, e que possamos também vibrar, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldades, no Rio Grande do Sul e em todo campo, Senhor, onde houver a dor, o desespero, a desarmonia, que a sua presença se faça. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos. E agora nós temos outro passe